Jesus diz que eles até ouvem as suas palavras, estão até impressionados, se arrepiam, mas na vida não praticam o que ouviu. Pregam sobre o evangelho, mas não vivem o evangelho. São castelos de areia, não tem fundamento sólido. E este é o problema da igreja atual. Cresceu como um oceano, mas tem a profundidade de uma piscina. Nós estamos hoje encerrando a série Bem-aventurados, que foi uma série de reflexões sobre o Sermão da Montanha registrados no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Foi uma caminhada incrível, gente, de 10 reflexões, contando com a de hoje, onde nós conversamos um pouco sobre os temas abordados por Jesus no sermão, e sermão este que é poderosíssimo para a nossa fé e para a nossa caminhada em Jesus Cristo. E eu convido você para maratonar assistindo no nosso canal essas reflexões, tá bom? E claro, comente, deixe o seu like, se inscreva no canal e divulgue este conteúdo para mais pessoas, tá bom? Bom, gente, o tema que nós vamos abordar hoje é sobre os dois fundamentos, que é a comparação que Jesus faz sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Mas antes de nós entrarmos no tema em si, vamos ler juntos esse trecho do sermão? Vamos lá. Mateus, capítulo de número 7, do verso 24 a seguir, que diz assim: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, é como um louco, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Gente querida, como nós já dissemos aqui anteriormente, o Sermão da Montanha é o maior sermão pregado por Jesus registrado nas Escrituras. E eu não falo só do tamanho do sermão em si, mas principalmente da profundidade em que Jesus tratou os assuntos nesse sermão. Porque além de ser um sermão profundamente pedagógico, esse sermão vai na contramão de tudo que a religião havia ensinado para aquelas pessoas até ali. Porque enquanto os religiosos ensinavam sobre Deus com base na lei antiga, Jesus apresenta nesse sermão uma nova lei baseada na graça. E não é lei, gente, no sentido moralista do termo, legalista do termo, mas lei no sentido de um princípio que nos direciona a vida. Isto é, o Sermão da Montanha é a lei que nos conduz para a vida eterna. O Sermão do Monte ela é a forma mais explícita do que o reino é capaz de produzir naqueles que nasceram de Deus. Por isso que o sermão é o fundamento da fé daqueles que creram em Jesus Cristo. Embora eu tenha até algumas divergências quanto à filosofia e à espiritualidade da fé do indiano Gandhi, eu tenho que concordar com o que ele disse sobre o Sermão da Montanha. Gandhi disse que se todos os registros sagrados, todos os livros sagrados, se eles se perdessem na história ou fossem queimados e a humanidade não tivesse acesso a qualquer outro livro sagrado e se salvasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Eu tenho que concordar com essa declaração porque o Sermão da Montanha é a síntese da espiritualidade e da fé de Jesus Cristo. O Sermão do Monte revela o tipo de fé e vida que Jesus procurava ter nessa terra. Por isto que nós não podemos apenas crer em Jesus, nós precisamos também
crer como Jesus. Isto é, se o Sermão da Montanha era o estilo de vida e fé de Jesus, logo também deve ser o nosso estilo de fé, como servos e discípulos de Jesus. E é na conclusão deste sermão que Jesus vai dizer qual é o fim daqueles que praticam ou não aquilo que ele ensinou em todo o seu sermão. E é importante nós destacarmos uma coisa aqui, que na conclusão do sermão, e a conclusão deste sermão, ele está presa a um contexto. Por isto que Jesus faz uso do termo, no final do seu sermão, da expressão portanto. E nós sabemos que a palavra portanto, ela conecta termos e frases. Então, o texto que nós acabamos de ler sobre a casa construída na rocha ou na areia não é um assunto isolado. Ele não está ali para ser tratado apenas como um fim em si mesmo. Ela é uma continuidade do que Jesus vinha dizendo. E o que Jesus vinha dizendo? Jesus vinha falando dos religiosos, dos falsos líderes, dos falsos profetas. Vocês lembram que nós falamos na última reflexão sobre os falsos profetas que fingem ser quem não eram? Então, é sobre isso que Jesus está concluindo o seu sermão. Para Jesus, os religiosos tinham uma vida aparentemente piedosa, eles construíam em nome de Deus a sua fé, mas não estavam fundamentados no evangelho do reino de Deus. Daí nasce a comparação da construção de uma casa que nasceu na rocha e de uma construção de uma casa que nasceu na areia. E o que está em foco aqui não é o fato de construir uma casa, mas sim em qual fundamento estas casas foram construídas. Jesus diz aqui que 2 homens constroem, que os 2 homens edificam, que os 2 homens dão resultados, que os 2 homens estão em atividades. Só que isto para Jesus não quer dizer muita coisa. Vocês lembram de Mateus 7,22? Quando Jesus diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos, curamos, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres no seu nome? Percebem? Eles estão produzindo, eles estão realizando, eles estão edificando, eles estão construindo. Aí Jesus vai dizer que não importa a construção, não importa o que se faz em nome dele. O que importa é se isto que está sendo construído está baseado nas palavras de Jesus. Você imagina, gente, a gente fazer todo o esforço, cumprir todas as regras da religião, realizar liturgias e descobrir que estamos construindo toda a nossa espiritualidade no fundamento errado? É esta a pergunta que nós temos que fazer todos os dias a nós mesmos. Por que eu faço o que eu faço? E o porquê nos arremete ao propósito. Qual é o propósito de fazer o que eu estou fazendo? Nós temos que fazer essa pergunta todos os dias para nós mesmos. Em qual fundamento eu estou construindo a minha espiritualidade? Porque o que adianta todo esse esforço, como eu disse? O que adianta a gente viver praticando as coisas que aprendemos na religião sobre Deus, se debaixo dos nossos pés só tem areia? Já pensou, gente, você escalar uma grande montanha, fazer um esforço, labutar com todas as suas forças para chegar ao topo, e quando chegar lá descobriu que escalou a montanha errada? Pois é, era assim que os religiosos viviam. Se esforçavam para agradar a Deus, mas de fato estavam desagradando aqueles a quem eles achavam agradar. Eles cumpriam todos os rituais da lei, às vezes até exageravam na pureza, mas não tinha fundamento sólido. Eles escalavam a montanha errada. Era só areia a espiritualidade deles, não aguentavam esbarrão. E areia nesse texto aqui é o símbolo daquilo que é sem firmeza, daquilo que é vulnerável, que não tem sustentabilidade, que não tem fundamento. Areia é tudo aquilo que é construído
no nosso próprio ego, na nossa própria vontade, porque na realidade nós somos pó. Quando nós falamos de construir na areia, nós estamos falando de uma construção que é feita sem Cristo, sem amor pelo Evangelho e sem amor à verdade. No verso de número 26 do capítulo 7 que nós lemos, Jesus diz que eles até ouvem as suas palavras, mas não praticam. Estão lá ouvindo o sermão de Jesus, estão até impressionados, se arrepiam, falam, nossa, eu estou me sentindo bem aqui, mas na vida não praticam o que ouviu. Recitam, pregam sobre o Evangelho, mas não vivem o Evangelho. Conhecem a verdade, mas não querem se comprometer com a verdade. E este é o mal da igreja atual. Muita gente envolvida com os ritos religiosos e poucas pessoas se comprometendo com o Evangelho da verdade. Na primeira carta de João, no capítulo de número 2, verso 4, João disse que quem conhece a Deus e não guarda, isto é, não vive os seus mandamentos, é mentiroso. Então, não adianta cantar ou dizer Senhor, Senhor, se na vida nós tratamos Deus como nosso servo. Por isso que aqui nesse trecho Jesus vai dar pouca importância ao que se constrói, àquilo que se faz. Porque a glória não está na casa que foi construída ou em quem construiu. A glória está no fundamento que sustenta essa casa. Se tudo que nós construirmos nessa vida não for para a glória de Deus, é castelo de areia. Uma hora vai desabar, gente. Por isso que Jesus insiste com seus discípulos, com aqueles que estavam ouvindo, e insiste conosco hoje. Ouçam as minhas palavras e as pratiquem. E praticar não é cumprir as regrinhas religiosas. Sabe o que é praticar aqui? É encarnar todo o sermão da montanha e viver como Jesus viveu. Deus quer, gente, que sejamos consolidados, firmados na rocha que é Cristo. É o cântico de Salmo 126, 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus nos convida a sairmos da areia movediça da religião, que se garante no caminho arenoso dos esforços humanos, das metodologias, se garantem ou garante as estruturas nas liturgias. Jesus nos convida a construirmos uma espiritualidade na rocha firme do seu santo evangelho. Porque, gente, é na rocha que a igreja é firmada. É na rocha que a vida se sustenta. É na rocha que os discípulos têm força para avançar. É na rocha, gente, que o nosso futuro está garantido. Note que Jesus disse que as casas foram construídas. Ambas tinham fachadas, colunas, vigas. Aparentemente, elas são iguais. Olhando, não vemos diferença alguma. E aqui que está o X da questão, gente. São iguais nas estruturas, mas são completamente diferentes nos alicerces. Uma tem alicerces profundos, a ponto de encontrar a rocha. A outra, ela está apenas apoiada na superfície da areia. E este é o problema da igreja atual. A igreja atual cresceu como um oceano, mas tem a profundidade de uma piscina. É rasa, é superficial, não tem fundamento sólido, são castelos de areia. Qualquer vento pode derrubá-la. Por isto que Jesus vai dizer aqui que o que determina a qualidade da casa não é a sua beleza estética. O que determina a qualidade da casa é o tanto que ela suporta ventos e tempestades. E isto aqui é imprescindível para a nossa espiritualidade. O que determina uma espiritualidade saudável não são as bênçãos que nós recebemos. Não é aquilo que está aparentemente apresentado. O que determina uma espiritualidade saudável é a força que temos diante da provação.
E eu costumo até dizer que se uma mensagem dita em nome de Deus que não se sustenta no dia da dor, no dia do luto, é comida de porco. Porque enche barriga, mas não amadurece o coração. Esse texto nos ensina que não existe vida fácil para ninguém. Jesus disse que veio chuva, transbordaram-se os rios, que sopraram os ventos contra as duas casas. E aqueles que só ouviam o que queriam ouvir, que escolhiam aquilo que queriam ouvir, quando o pau cantou, gente, a casa desmoronou. E Jesus diz no verso 27 que grande é a sua ruína. Mas aqueles que ouviram as suas palavras e as praticaram, viveram aquilo que ouviram, permaneceram de pé depois da tempestade. Eu sei, gente, que você já ouviu na sua vida, na sua experiência religiosa, que Deus faz cessar a tempestade, que Deus acalma o vento. E de fato, ele tem poder para isso e ele pode cessar. Mas vai ter dias, gente, que Deus vai deixar a tempestade vir. Sabe para quê? Só para revelar se o que está embaixo dos nossos pés é rocha ou areia. Agora, mesmo assim, se você permanecer de pé depois da tempestade, lembre-se sempre disso. A glória nunca será da casa. Porque não foi a força da casa que suportou o vento. Não foi a qualidade da construção que suportou os rios. Não foram os métodos que preservaram a casa de pé. Tudo se manteve de pé porque a rocha que é Cristo a sustentou. Então a glória não é da casa, a glória é do alicerce, é da rocha. Por isso que a diferença entre o tolo e o sábio não está em saber ou não construir. A diferença está em andar ou não nas palavras de Cristo. É ter fundamentos ou não naquilo que faz. E o sermão de Jesus termina com Mateus dizendo que o povo estava maravilhado com toda a doutrina de Jesus. Sabe por que o povo estava maravilhado? Porque o que Jesus ensinava tinha fundamentos e o que os religiosos ensinavam não tinha. Por isso que precisamos tomar muito cuidado com a religião, porque ela quer construir dentro de nós um fundamento que não vem de Cristo, dizendo que é a igreja, o líder, a doutrina, as questões institucionais que devem nortear a nossa vida com Jesus. Mas eu termino recitando as palavras do apóstolo Paulo na sua primeira carta, no capítulo de número 3, verso de número 11 aos Coríntios. Ele diz assim: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Você não precisa de templo, você não precisa de guru espiritual, você não precisa de doutrina. O que você precisa é de Jesus Cristo. E isto te basta. Então, construa a sua vida, construa a sua espiritualidade alicerçada sobre a rocha que é Cristo. Amém?